Marcos capítulo 8. Vamos ler do verso 1 ao verso de número 21. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para as suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhes responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentassem no chão, e, tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos discípulos, para que estes o distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos. E, abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens, então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. E saindo, os fariseus puseram-se a discutir com ele, e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o pão, sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo os olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? Amém. Vamos orar. Senhor, bendito seja o teu nome, bendita é a tua palavra. Obrigado por tanta sabedoria que nos é ensinada aqui. Obrigado porque aqui temos direção, temos conforto, temos correção de tua parte, temos compaixão do Senhor, misericórdia do Senhor, bondade do Senhor para nós. Sejamos edificados, que o teu povo seja alimentado nessa noite, Senhor. Que a tua mesa esteja posta para nós e o teu povo coma a fartar-se do alimento espiritual posto nesta noite. Que a tua mesa seja para nós sinal de gratidão, nosso coração exulte pelo alimento espiritual que o Senhor nos deu. Nosso coração exulte pela provisão diária, pelo maná diário, pelo pão diário que o Senhor tem nos dado e não nos tem deixado faltar, que é o ensino da tua palavra. É o que nós te oramos, no nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos. Há momentos no Evangelho de Marcos em que a narrativa parece repetir cenas, não é? Como se estivéssemos andando em círculos. Não sei se você já teve essa sensação de você estar lendo um texto em Marcos ou em qualquer outro evangelho e uma coisa parecida acontece, parece que você perdeu o capítulo, colocou o marcador na página errada, mas na verdade não é isso. Você continua lendo sequencialmente. Aqui nós temos mais uma vez
os discípulos com Jesus, temos mais uma vez a multiplicação de pães, temos mais uma vez os discípulos não compreendendo o que Jesus estava fazendo, nem acreditando no que Jesus estava fazendo. Os fariseus novamente aparecem aqui. Os fariseus novamente querem um sinal. Então surge uma pergunta inevitável no texto. Por que Marcos nos conduz outra vez a este cenário? Multiplicação, fome, multidão, discípulos que não entendem, fariseus que só fazem atrapalhar a caminhada da coisa. Então, por que Marcos novamente fala sobre essas histórias? Porque o problema não está na falta de evidência. É o que Marcos está nos ensinando. O problema não está na falta de evidência, não está na falta de sinais, mas o problema está na dureza do coração. Não apenas dos fariseus, mas no coração de quem também? Dos discípulos. Por isso o milagre acontece novamente. Meus irmãos, o evangelho não está apenas narrando milagres. Marcos está revelando quem Jesus é e expondo a cegueira humana diante da revelação de quem Jesus é. Esse texto está situado em um ponto teológico decisivo no evangelho de Marcos. Ele está exatamente no centro do evangelho de Marcos. Observe, Jesus já alimentou uma multidão antes, como nós vimos. Jesus já demonstrou domínio sobre o mar, como nós vimos. Jesus já caminhou sobre as águas, como o próprio Yahvé que reina sobre o caos, como diz o livro de Jó. Jesus já curou a filha de uma mulher gentia, expulsando o demônio dela. Jesus mostra a misericórdia que transborda e ultrapassa as fronteiras de Israel, como nós já vimos que ele foi a Tiro e Sidom e visitou a região de Decápolis. Jesus já abriu os ouvidos do surdo. Ele já havia sinalizado que veio restaurar o seu povo. E mesmo assim, os discípulos continuam não entendendo. Já pensou? Depois de tudo isso, os discípulos continuam não entendendo. Agora sim, calma, tá? Não fique com raiva deles. Porque é possível que nessas narrativas você tenha uma pequena revolta no coração. Meu Deus, que bando de homem cego é esse que não está vendo? O que é que Jesus está fazendo? Tenha calma, porque os discípulos são retratos nossos. Na caminhada com o Salvador, Marcos está nos mostrando que o maior milagre não é pão multiplicado. Não é esse o ponto do milagre. O ponto do milagre aqui não é nem a provisão de Deus para os famintos. Não é o ponto do milagre. O ponto do milagre aqui é a necessidade de um coração transformado, que sabe quem é Jesus. O maior problema não é a fome do povo no deserto. O maior problema é a incredulidade do coração, tanto dos discípulos que não estavam entendendo, estava obscurecido em sua mente tudo o que estava acontecendo ainda, e também dos religiosos. O drama aqui, meus irmãos, não é a ausência de recursos, porque Jesus é o dono da prata e do ouro. Ele é Deus que provê todos os recursos necessários. O problema aqui não é a ausência de recursos, mas o problema se mostra como a incapacidade dos discípulos de enxergarem que o próprio Deus está presente com eles no barco, no caminho, no deserto, na praia. Eles não conseguem ver. Deus está caminhando com eles, conversando com eles, vivendo com eles, e eles não conseguem entender isso. Então, o clímax dessa passagem, o ponto mais alto é exatamente o ensino de que Jesus não apenas supre necessidades, ele revela a sua identidade. Isso é mais importante do que suprimentos para as nossas necessidades. Ele não apenas alimenta corpos, esse é o ponto do texto. Ele transforma corações. Ele não apenas responde à fome da multidão, ele denuncia a cegueira do coração dos fariseus e a dureza do coração dos discípulos. O texto cresce como uma grande onda, como um grande tsunami. Essa é a figura para nós, essa é a metáfora para nós, porque aqui nós temos o texto iniciando
nos falando que Jesus está cheio de compaixão pelos famintos, pela multidão que o segue. E então o texto vai da compaixão ao confronto, do milagre ao juízo, da provisão do pão e do peixe ao chamado urgente ao entendimento de quem é Jesus. Então no verso 1, veja só. Naqueles dias, quando outra vez reuniu grande multidão e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse. Veja o que Jesus estava querendo ensinar aos discípulos. Tenho compaixão dessa gente. Porque há 3 dias permanecem comigo e não têm o que comer. A cena aqui, irmãos, é uma multidão de 4.000. Né? Não há comida, não há recursos. Voltar para casa, para comer em casa, é impossível por causa do desgaste físico dessa multidão durante esses dias ouvindo Jesus. Veja só, eram vários dias que aquele povo estava ouvindo Jesus sem querer ir embora. Senhor, fale mais. Nós queremos ouvi-lo. A fome foi esquecida pela multidão. A necessidade física, por um tempo, foi abandonada pela multidão, porque a multidão queria ouvir Jesus falar. Então o texto diz, tenho compaixão desta gente. Meus irmãos, Jesus não é um líder distante. Jesus não é um líder distante. Jesus não é um mero operador de milagres que realiza isso friamente. Jesus não é uma instituição financeira que pergunta quanto você precisa para sair do seu problema e nós vamos facilitar aqui a perder de vista. Ele é o pastor do deserto. Jesus é o pastor do deserto, o Deus que vê a necessidade do seu povo e não permanece indiferente à necessidade dos seus. A multiplicação dos pães não é apenas um ato de poder, não é apenas um sinal messiânico. A multiplicação dos pães está mostrando que Jesus é Deus e de que sua obra divina é perfeita. Por isso temos 2 detalhes, 7 pães, 7 cestos. Número 7, retratando a perfeição da obra divina. No verso 3 nós lemos, se eu despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam. O que é que responderam? Vamos ler mais alto. O que é que eles responderam, irmãos? Essa turma aqui tinha visto a primeira multiplicação, irmãos. Jesus alimentando 15.000 pessoas. E aí Jesus testa de novo os discípulos. Chama eles, olha, cara. Rapaz, o meu coração está cheio de compaixão por esse povo. Estão aqui, eles vão embora, vão desfalecer no caminho. Eu posso fazer isso. E aí os discípulos, sabiamente, Senhor, como é que a gente vai dar pão para esse povo num deserto? Não tem como, olha ao redor, olha ao redor. Não tem. Não tem de onde tirar pão para esse povo. Meus irmãos, será que era isso que Jesus estava querendo ouvir dos discípulos? Eles já tinham vivido aquela experiência. Por que de novo o mesmo milagre? Porque nós esquecemos o que ele já fez. Nós esquecemos como ele já supriu. Nós esquecemos como ele já cuidou. E quando a coisa aperta de novo, a gente diz como os discípulos. E agora, como é que vai fazer nesse deserto? Ou não é assim, meus irmãos? Como é que a gente vai fazer nesse deserto? Não tem como resolver. Meu Deus, ai meu Deus, meu coração, ai meu coração. Nós somos assim. De novo, ele faz o mesmo milagre. De novo, ele faz a mesma pergunta. De novo, os discípulos respondem do mesmo jeito, com o coração endurecido. Temos aqui 7 cestos sendo dados, né, pelo Senhor. Temos provisão completa, cuidado perfeito, graça transbordante. É um grande anúncio, o reino chegou.
E no reino não há escassez, porque o rei não deixa que seu povo viva em escassez. Mas eles não entendiam isso. O espanto é que os discípulos ainda perguntaram, depois de conhecer Jesus, pelo menos, tem várias coisas aqui que já aconteceram na caminhada de Jesus, os 3 anos, que não vimos, né? Porque Marcos não detalha tudo. São episódios que estão em outros evangelhos que não estão aqui. Mas a partir de Marcos, esses homens já viram tantas coisas acontecerem, tantos ensinos, tantos milagres, e ainda estão perguntando como alguém pode saciar 4.000 pessoas no deserto. Não é possível. A presença do milagre anterior não produziu fé duradoura, não produziu. 2 coisas eu tenho aprendido na caminhada cristã e no ministério pastoral. 2. A primeira, milagre não solidifica a fé de ninguém. 2, sofrimento não torna todas as pessoas humildes, não torna. Há muitas pessoas sendo alcançadas por milagres divinos, mesmo assim, continuam com o coração endurecido. Há muitas pessoas sofrendo e continuam ainda com a cerviz endurecida. Essa perspectiva prática de que se for assim, é assim. Se o milagre acontecer, então eu vou ser mais crente. Ou se a pessoa sofrer, a pessoa vai ser mais crente. Não é verdade. Não é verdade. Diga-se de passagem que as pessoas dizem sobre Jó, né? A paciência de Jó. Você viu aonde a paciência de Jó? Aonde? Que lugar do texto de Jó você viu a paciência de Jó? Você viu um crente. Ali tinha um crente. Mas a paciência de Jó estava dizendo, é melhor que eu não tivesse nascido. Quando é que eu vou morrer? Só faltava, se ele fosse nordestino, ele virava para aqueles homens e dizia, tudo amigo da onça. É a realidade da vida. É a realidade dos corações humanos. A presença de milagres não produz fé duradoura. Produz uma espécie de deslumbramento, mas não fé duradoura. Eles viram o pão multiplicado, mas ainda não entenderam quem está diante deles. Jesus é mais que um fazedor de milagres, ele é o Senhor do pão. Jesus é o pastor do povo. Jesus é o próprio Deus cuidando de suas ovelhas, irmãos. Então, algumas coisas aqui. Primeira delas, Cristo não é indiferente às suas necessidades. Ele não é. Ele conhece as suas necessidades. Ele conhece as suas limitações. Ele conhece os seus sofrimentos. Você pode estar atravessando um deserto real, um deserto emocional, um deserto espiritual, um deserto econômico. E Cristo está cheio de compaixão por você. Sabia disso, cristão? Ele não está indiferente. A primeira palavra do texto é compaixão, e isso deve chamar a nossa atenção. Antes de qualquer provisão, há um coração aqui, o coração de Cristo, cheio de compaixão. Isso deve chamar mais atenção do que a provisão. Porque esse é um ponto fundamental no texto. Mais importante do que o milagre é o coração do Senhor, cheio de compaixão. O Cristo que alimenta multidões é o mesmo que vê as suas fraquezas e não abandona você no caminho sozinho. É o mesmo Cristo. A segunda coisa, a provisão de Jesus, meus irmãos, não é parcial, ela é completa. Não apenas comeram, mas se fartaram. Jesus estava cuidando completamente daquele povo. Não houve apenas pão, houve sobra. Entende? Não houve apenas pão, houve sobra. Assim é o cuidado do Senhor conosco. Deus não nos dá migalhas. Ele nos oferece graça suficiente e abundante. Muitas vezes, talvez você chegou aqui hoje assim, passou o dia assim, o final de semana assim, temendo o amanhã, se perguntando como será o amanhã, como você vai encarar esses problemas, dificuldades sozinho, mas o Evangelho vem aqui hoje a você para lhe lembrar que o pastor
cheio de compaixão, sempre sustenta as suas ovelhas e está sustentando você. É isso que o texto está dizendo. Que Jesus nunca vai nos abandonar. E de que ele não está indiferente, de que ele não olha de lado para nós. Está precisando, segura aí um pouquinho. O seu coração está cheio de compaixão por nós. O maior perigo, meus irmãos, o maior perigo é experimentarmos milagres sem crescermos na fé. Amanhã ele vai prover. Escute, amanhã ele vai prover. Você está me ouvindo? Amanhã ele vai prover. Esse não é o problema. O problema é se você vai crescer na fé ou não, depois da provisão. Esse é o problema. Se você vai crescer na fé ou não. O que você precisa, ele vai dar. Mas o ponto é, você crescerá na fé? Ou permanecerá do mesmo jeito, ou vai retroagir? É possível andar com Jesus, é possível ver as obras de Jesus, é possível ver os milagres de Jesus, e mesmo assim, não confiar em Jesus. É possível dizer, sou discípulo dele, e não confiar que ele está cuidando de você. O texto nos chama, irmãos, não apenas a recebermos bênçãos do Senhor, mas reconhecermos Cristo como ele é. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor da nossa vida, Rei do nosso coração. Então vamos para o verso 11. Verso 11 diz assim, do 11 ao 13. Saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele e tentando pediram um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo seu espírito. O quê? Você se lembra do gemido anterior? Foi um gemido de compaixão para curar um surdo. Esse gemido não é um gemido de compaixão. Porque veja o que o texto diz. Um gemido e disse, por que pede essa geração sinal? Por que pede essa geração sinal? Se tantos sinais já foram dados. Vamos lá para nós, né? Senhor, se tu realmente me amas, hein, irmãos? Vou fazer prova de Deus. Senhor, se tu realmente estás comigo, tu vais fazer assim e assim. Esta geração também pede um sinal. A nossa geração também pede um sinal. Mais sinais. Ele sempre dá sinais. Ele sempre dá sinais. E aí Jesus continua, em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum, e deixando-os tornou a embarcar e foi para o outro lado. Veja o que Jesus faz aqui. Talvez para a nossa geração seria politicamente incorreto, né? A pessoa está falando com você, você dá as costas e vai embora, né? Isso aqui é engraçado, viu? Os camaradas falando, Jesus, olha, sobe no barco, vamos embora, vamos deixar esse povo aí, vamos embora. Às vezes a gente vê Jesus assim, né? De forma bem hollywoodiana, né? Bem fofinho. Ou meu amado, né? Pegando na mão da gente assim, alisando assim, ô meu amadinho. Ô amadinho, o que é que você tem, amadinho? Diga, vá. O que é que você tá reclamando de quê? Vá, reclame, vá. Sim. Muitas vezes nós vamos ver Jesus olhando para os fariseus, dando uma resposta áspera. Áspera. Não tem sinal para vocês. Não tem sinal para essa geração. Vocês querem sinais? Mais sinais. Não tem sinal. Isso aqui não é falta de paciência não, viu? Isso aqui é uma coisa necessária para os fariseus ouvirem da boca de Jesus. Porque esse povo não queria a mensagem. Esse povo não queria o evangelho. Esse povo não queria o reino. Esse povo queria atrapalhar o desenvolvimento da obra. Os fariseus chegam exigindo um sinal, o que é um absurdo evidente diante de tudo que eles mesmos já tinham visto. Não era só os discípulos. Aqui nós temos uma coisa interessantíssima. Todas as vezes que Jesus faz esses sinais, a maioria, os discípulos estão ali, os fariseus estão ali. Já percebeu? Você tem os incrédulos fariseus, você tem os crédulos discípulos. Aí você tem a cegueira dos fariseus e você tem o endurecimento dos discípulos. Mas, rapaz,
Se fosse hoje, Jesus olhava assim, rapaz, sabe uma coisa? Ó, esse investimento em vocês aqui, vocês 12 aí, tá dando errado. Porque eu ensino e vocês falam muita besteira, viu? Eu faço milagre, eu faço a obra, eu ensino, eu levo vocês para passear. Eu pego um barco, vou andar com vocês. Tem um momento que vocês não aprendem. Mas, rapaz, tá bom, né? Vou demitir tudinho, sai, sai, sai. Mas Jesus persevera. Jesus persevera. Mas sabe o que é que os fariseus querem aqui? Preste atenção nisso. Eles não querem uma evidência do poder de Jesus. Observe isso aqui, tá? Observe, por favor. Eles não querem evidência do poder de Jesus. Eles querem controlar Jesus. Eles querem o controle. Faça assim, faça o sinal pra gente. Faça aí, a gente vai crer. Eles querem controlar Jesus. Você quer controlar seu Salvador? Você quer controlar as ações do seu Senhor? Você quer que ele faça o sinal exatamente como você escreveu? Senhor, se tu me amas, tu vai me dar um pirulito redondo, colorido. É assim? Se tu me amas, tu vai me dar um algodão doce que eu vi no parque. Se tu me amas, tu vais fazer assim, assim, assim. Você não vai controlar Jesus. Jesus é indomável. É o leão da tribo de Judá. Indomável. O coração endurecido dos fariseus sempre se disfarça de piedade. Porque o legalismo, a religiosidade, sempre se disfarça de piedade. Não, nós estamos fazendo isso, Senhor Jesus, porque se tu realmente és de Deus, tu podes fazer um sinal assim como os profetas fizeram, como Elias fez, ou como outros profetas. Estamos fazendo isso debaixo do temor do Senhor. Eles discutem com Jesus não para aprender, mas eles querem confrontar Jesus. E Jesus suspira profundamente, agora não com compaixão, mas com tristeza e juízo. A rejeição dos fariseus não é intelectual, porque eles estão entendendo o que é que Jesus está falando e está fazendo. A rejeição deles é moral e espiritual. Por isso, então, Jesus reclama: nenhum sinal será dado. Não porque faltam sinais. Não porque faltam sinais. Mas porque o problema ali, irmãos, não é ausência de luz. Havia muita luz. O problema ali para os fariseus era amor às trevas. Não era ausência de luz. É amor às trevas. Eles amavam as trevas. Quando o coração decide não crer, e quando Deus não abre esse coração, irmãos, pode rasgar o céu. Esse coração está petrificado. Se Deus não abri-lo, nenhum milagre converterá o coração. Religião sem fé transforma Cristo em objeto de teste. Cristo é objeto de teste para você. Há pessoas que querem Jesus apenas como um instrumento de validação, não é? De validação pessoal. Se ele fizer isso, eu creio. Se ele fizer aquilo, eu creio. Mas o Evangelho não nos chama a testar Jesus. O Evangelho nos chama a nos rendermos a Cristo. A fé verdadeira não exige provas adicionais quando Deus já falou claramente na palavra. Já falou claramente pelo verbo. O coração endurecido, irmãos, pode se esconder atrás, inclusive, de elevado conhecimento teológico. Porque os fariseus eram peritos nas Escrituras. Eram intérpretes das Escrituras. O coração endurecido pode estar cheio de teologia, desejar debater várias coisas. Os fariseus discutiam, mas não adoravam. Os fariseus questionavam, mas não se dobravam em adoração a Cristo. Eles questionavam, mas não se submetiam. Isso é um perigo real. Perigo real. Usar doutrina como escudo contra o arrependimento é um perigo brutal. Há debates que não nascem do zelo, mas nascem da resistência à verdade de Deus. A doutrina é importante, muito.
mas a doutrina deve andar lado a lado com a piedade do coração. Terceiro ponto aqui de aplicação para nós, a rejeição persiste. A rejeição entristece o próprio Cristo. Esse é o suspiro aqui. O suspiro de Jesus é um alerta, irmãos, para você e para mim. O suspiro de Jesus aqui é um alerta para você e para mim. É possível estarmos perto das coisas sagradas e ainda assim estarmos perdidos. Perdidos. É possível você ouvir sermões todos os domingos, cantar, ler a Bíblia e você está perdido. Porque você não está atrás de Jesus, você está atrás de sinais. Não brinque com a dureza do coração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não brinque com a dureza do coração. Então vamos à parte final. O ponto mais alto do texto. Do verso 14 até o verso 21. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães. Marcos está contextualizando aqui a dedução dos discípulos depois da fala de Jesus. Então ele está nos inserindo num contexto mais amplo. Os discípulos esqueceram de levar pães no barco. Não tinham consigo senão um só pão. Lembremos de que Jesus havia multiplicado pães e que haviam sobrado 7 cestos. Eles só levaram um, sobrou 7, eles levaram um. Eita competência! 7 cestos cheios, 12 homens e uma missão. Vamos esquecer de tudo. Portanto, minha irmã, quando seu marido esquecer do que você diz, você já sabe. Isso é da natureza masculina. Um pão. Verso 15. O contexto é esse, viu? Levaram um pão, Jesus não tinha dito nada ainda. Então Jesus entra com eles ali no barco, né? E diz, vejam, guardai-vos do fermento de Herodes e dos fariseus. Do nada assim, né? Parecia uma fala aleatória. O que é o fermento aqui? Incredulidade. Certo? Que se alastra, que cresce. E cresce, cresce, cresce. Tenham cuidado. Veja, o coração deles já era, observe isso que é importante, viu? O coração deles já estava endurecido diante dos milagres. Jesus agora faz uma advertência em relação à incredulidade. Porque é a próxima etapa, viu? Endurecimento, existência para a incredulidade. Guardem-se do fermento dos fariseus e de Herodes. E aqui é uma outra parte muito engraçada, porque eles começaram a conversar ali, está todo mundo no mesmo lugar, né? E eles começaram a conversar entre si, dizendo, porque a gente não trouxe pão. Não tinha nada a ver com pão. Eles relacionaram o fermento a pão, e que tinham esquecido do pão, né? Já passou por isso? Eu já passei. A pessoa fala uma coisa e responde outra. Já passou? A pessoa... Eu já passei, inclusive, com alguns de vocês aqui na igreja. Me perguntam uma coisa que eu estou pensando em outra coisa, aí eu respondo outra coisa, a pessoa responde a coisa que ela estava na cabeça. Mas eu estou falando outra coisa. Aí daqui a pouco, lá pastor diz assim, mas peraí, acho que a gente não está falando da mesma coisa, não. A gente não está, não. Eu estou falando disso, você está falando disso. Jesus estava falando de uma coisa, eles estavam falando de outra coisa completamente diferente. Então, Jesus, mais uma vez, aparece aqui falando no verso 17. Jesus, percebendo, lhes perguntou, por que discorreis sobre o não teres pão? Por que vocês estão falando disso? E aí Jesus continua, ainda não considerastes, nem compreendestes, tendes o coração endurecido, tendo olhos, não vedes, tendo ouvido, não ouvis, não vos lembrais, essa frase é importante, não vos lembrais, não lembram-se de quando parti 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios sobraram? Ele perguntou aos discípulos. Qual foi a resposta dos discípulos? 12.
E quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Qual foi a resposta? 7. E aí o verso 12, Jesus termina dizendo, não compreendem ainda? E aí o texto termina. Por quê? Eles não compreenderam ainda. Nenhum disse assim, puxa, rapaz, eu sou burro demais. Nenhum disse isso. Eles não estavam entendendo ainda. Agora o foco muda, irmãos. Agora o ponto não é mais a fome, o ponto não é mais a incredulidade dos fariseus. Agora a questão é dentro do barco. Os discípulos se preocupam porque tem apenas um pão. Depois de 2 multiplicações, os discípulos estão preocupados porque tem um pão. Você compreende? Compreende a loucura que é isso aqui que está acontecendo? Irmãos, Jesus multiplicou pães para multidões e agora os discípulos estão aflitos. Ai, meu Deus do céu, só tem um pão. Homem, tu tá doido, é? Tu não tá entendendo nada não que tá acontecendo, não. O que o Senhor tem feito? Nada. Depois de 2 multiplicações. Aí Jesus vem. Jesus é certeiro. A preocupação deles era o não ter o pão necessário para todo mundo. 13 pessoas no barco. 13. Só trouxemos um pão. Meu Deus, como é que 13 homens vai comer com um pão? E aí Jesus vem, irmãos, e diz assim, cuidado com o fermento dos fariseus e Herodes. Você está entendendo agora a fala de Jesus? Jesus está dizendo assim, cuidado com a incredulidade, viu? O ponto não era um pão, o ponto era a incredulidade do coração deles. Aqui nós aprendemos algumas coisas. Aprendemos que o fermento na massa se torna invisível, mas ele se espalha. Assim é a incredulidade disfarçada. Ela vai se espalhando. É o espírito deste mundo, irmãos, se infiltrando no coração, muitas vezes, dos seguidores de Cristo. E os discípulos, mais uma vez, não entendem a fala de Jesus, pensam que Jesus está falando literalmente de pão, está relacionando o problema do fermento ao problema de um pão só, e eles agora tentam entender o que é fermento de fariseu e de Herodes com um pão do barco. Eles estavam tentando resolver 1 mais 1 com a calculadora. Então vem a repreensão de Jesus, mais uma vez, uma forte repreensão. Vocês não estão entendendo nada, né? Nada. Vocês têm um coração endurecido, não é? Os olhos de vocês veem, vocês viram as multiplicações. Jesus, então, puxa a memória, né, deles. Quantos cestos sobraram, minha gente? Na primeira multiplicação. Ah, senhor, 12, 12. 12, sobrou 12. Essa eu sei. 12. Parece Chaves, né? 12. E na segunda, 7. 7. Acertei. Eita, acertei. 7. A segunda foi 7 e a primeira foi 12. Pronto, senhor, acertei. Aí Jesus pergunta, não entendem ainda? Hum? Não entenderam ainda a conta? A conta? Sim? Não, eles não entenderam. Vamos lá. Para entendermos isso e para chegarmos a um ponto final e alto no texto. Meus irmãos, é possível seguirmos a Jesus e ainda vivermos dominados pela ansiedade desse mundo. Ok? Os discípulos tinham Cristo no barco, mas tinham medo no coração. Que coisa. Senhor, tu estás aqui, mas eu sei que tu estás aqui. Eu sei que tu és todo poderoso. Nós sabemos que o Senhor multiplicou os pães 2 vezes. O Senhor é grandioso, mas nós estamos com medo. Nós confessamos quem o Senhor é, mas nós estamos com medo. Quantos de nós vivemos assim, irmãos? A presença do Senhor deveria ser suficiente, mas nossas preocupações revelam que ainda não entendemos plenamente quem é Jesus. Você ainda não entende quem é Jesus.
O fermento da incredulidade, que se infiltra lentamente, é para nós aqui uma figura usada por Jesus de modo muito poderoso na retórica do Senhor aqui. Porque ele está nos alertando. Cuidado. Cuidado para a sua ansiedade, por causa das coisas daqui, não se transformar em incredulidade, em duvidar se Deus fará ou se Deus cuidará. O mundo sempre tenta moldar o nosso coração, meus irmãos, para desconfiarmos da providência divina. Sempre. O espírito desse mundo forçará o nosso coração a duvidarmos do governo de Deus. Como é que isso vai acontecer? Um pouco de orgulho, um pouco de autossuficiência, medo, e logo estamos raciocinando como se Jesus não fosse o pastor fiel que ele é para nós. E logo, logo, o nosso pensamento é que ele não é cheio de compaixão por nós. E logo, logo, o nosso pensamento é que ele não pode alimentar uma multidão no deserto. De novo. Cristo nos chama a nos lembrarmos da sua obra para crermos. Jeremias disse: quero trazer à memória o que me dá esperança. Jesus não apenas repreende os discípulos aqui, ele ensina os discípulos, né? Ele nos leva também, através disso, de volta às evidências da graça. Quando ele demonstra graça, ele está nos ensinando que isso é que sustenta a nossa fé no presente. A memória dos feitos de Deus é uma arma contra a ansiedade. Lembre-se do que o Senhor fez. Lembre-se do que ele fez na história do seu povo. Lembre-se do que ele tem feito na sua vida. Lembre-se que a boa mão do Senhor tem lhe sustentado até aqui. O que é que Jesus estava dizendo? Ora, quantos sextos da primeira vez? 12. Quantos sextos da segunda? 7. Não entendem ainda. Jesus está dizendo a eles e está dizendo a mim. E está dizendo a vocês hoje aqui. Eu cuido do pão. Eu cuido do sustento de vocês. Sou eu que mantenho vocês de pé. Sou eu que dirijo a vida de vocês. A minha bondade está sobre vocês. Este é o ponto aqui. Ele nos leva a essa grande evidência da graça. A olharmos para as coisas passadas, trazemos à memória aquilo que pode nos dar esperança. E Jesus continua nos dizendo que quem lembrou do pão multiplicado não terá ansiedade amanhã. Lembre que o pão foi multiplicado. Lembre disso. Lembre do nosso jantar de Natal. Estamos dando 15 mil aqui para comer. E o Senhor multiplicou. Marcos 8, meus irmãos, não é apenas sobre pão. Marcos 8 não é sobre pão. É sobre visão. É sobre coração. É sobre conhecer e reconhecer que Jesus não é apenas alguém que ajuda em momentos difíceis. Jesus não é um próximo, sabe? Jesus não é um bom samaritano que nos ajuda em tempos difíceis. Ele é o próprio Senhor do deserto, o Senhor do mar, o Senhor do pão, o Senhor da história, o Senhor dos montes, o Senhor das guerras. É esse o Jesus que nós conhecemos nos evangelhos. O evangelho aqui na sua mensagem cresce em intensidade até expor o maior drama do texto, que está perto de Cristo. Pode ser também uma evidência de ainda não conhecermos Cristo. Não basta estarmos perto, temos que confiar nele. A multidão faminta recebeu o pão, meus irmãos. Os fariseus, crédulos, rejeitaram a luz. Os discípulos permaneceram confusos. Veja só, as 3 coisas que o texto mostra. Os famintos foram alimentados. Os fariseus continuaram endurecidos e incrédulos, rejeitando a luz, escolheram ficar nas suas trevas intelectuais e espirituais. Os discípulos permaneceram confusos. Então a pergunta que fica pairando aqui para nós no texto é: então quem é Jesus? Quem é Jesus para você?
O texto vai nos desafiar com essa pergunta: quem é Jesus para você? Jesus é um recurso emergencial para você? Jesus é um cheque especial? Jesus é um mestre inspirador? É um coach inspirador para você? Ou Jesus é o Deus encarnado que sustenta o seu povo com fidelidade absoluta? Quem é Jesus para você? O maior perigo, o maior perigoso, amigo, não é a falta de provisão, mas a falta de fé. Ele pode estar provendo e nós podemos permanecer na nossa inércia espiritual. Meus irmãos, Cristo está presente e ainda assim podemos viver como se estivéssemos sozinhos no barco sem Ele, questionando como é que todo mundo vai comer com um pão só. Ouça a voz do seu Senhor hoje. Você não entende ainda, cristão? Não compreende ainda? Contemple quem Ele é. Arrependa-se da incredulidade e descanse. O mesmo Cristo que alimentou no deserto continua sendo o pastor compassivo que cuida do seu povo até o fim. Até o fim. Esse é o nosso Salvador. Bendito. Vamos orar? Senhor, grande é o Senhor, cheio de compaixão, misericórdia, amor. Ah, Deus, nós somos tão lentos, tardios de coração para crermos naquilo que foi anunciado. Nós vemos e não enxergamos, nós ouvimos e não entendemos, nosso coração se confunde diante de tantas vozes, Senhor, deste mundo. Obrigado pela tua palavra que nos orienta. Obrigado pela tua palavra que nos alerta, porque podemos estar tão perto, mas não contigo. Podemos andar ao teu lado, mas não confiantes. Podemos ser salvos, mas ainda caminharmos como se o Senhor não governasse o universo. Ajuda na nossa fraqueza, Senhor. Ajuda na nossa pequenez, na nossa significância espiritual, porque nós precisamos do Senhor para isso. Precisamos da tua misericórdia. Ajuda esse rebanho, Senhor. Fortalece-o nas suas lutas, nas suas dores, nas suas dificuldades, nas suas limitações, nas suas guerras, batalhas, confusões mentais. Tem misericórdia daqueles irmãos que estão em estado de confusão, estão em estado de frieza, estão em estado terrível de tristeza, desânimo. Que o Senhor tenha misericórdia deles, que o teu amor, a tua compaixão, ó Cristo, Cordeiro manso de Deus, que a tua misericórdia se estenda e manifeste a estes corações, os teus servos. Ó Senhor, ajuda-os, ajuda-os, ajuda os enfermos, Senhor. Dá-lhes recuperação, dá-lhes força, mais do que física e espiritual. É isso que nós te pedimos no teu nome, no nome de Jesus. Amém.